Nesse episódio, chegamos a Bagdá e exploramos um pouquinho da capital do Iraque Federal. Já imaginou chegar nesse destino icônico em motorhome vintage? Se você está chegando agora no canal, somos Ana e Zé, estamos a caminho da China, viajando pelo Oriente Médio na Popopoa, nosso motorhome de 1988. Vem com a gente! Bagdá é a capital do Iraque Federal, uma cidade em constante movimento, e o som que mais se ouve aqui é o das construções. Em quase todas as ruas e avenidas tem um projeto de infraestrutura acontecendo. A gente vê a cidade se reinventando, se reconstruindo e olhando para o futuro. Nós dormimos em um estacionamento que fica bem perto do Bagdá Mall, uma região que é um exemplo dessa reconstrução da cidade. Aproveitamos o pouco tempo que tínhamos para explorar a região, tomar café da manhã e vimos a cidade acordar, onde nada acontece antes das 10 horas da manhã. Uma outra questão interessante aqui também é que a vida na cidade começa tarde. Agora são 10 horas da manhã e o movimento é muito pequeno. Muito pouco trânsito, muito pouco tráfego. É bem diferente do caos que a gente vê aqui nessa mesma rua no final da tarde, quando é praticamente impossível se locomover aqui de carro. A gente vai entrar aqui para tomar café. Ah, é aquela loja de castanhas que a gente já veio. Será que tem café aqui? Aí, pessoal, a gente tá tomando café aqui. Chazinho. Pãozinho com queijo que já tá quase acabando, porque a gente tava com bastante fome. E tá tocando essa música ambiente aqui que a gente tá tentando descobrir de onde que ela sai e a gente não consegue entender. Porque a gente não vê nenhuma caixa de som aqui. A gente tá tentando ver alguma caixa de som aqui. A gente não vê. Tem essa moto, tem aquele carro e essa música ambiente aí numa altura e numa qualidade relativamente boa. E aqui a cidade acordando, bem lentamente ainda. A gente vê, né, aumentando um pouquinho o trânsito desde a hora que a gente saiu. E é isso. Aí vamos nós a caminho da nossa visita de hoje. Hoje escolhemos visitar o Palácio de Abbas, um dos pontos históricos em Bagdá, construído quando a cidade era o centro de poder, cultura e ciência do mundo, ao redor do ano 1200 mais ou menos, século XII. Ele é um dos poucos exemplos da arquitetura abássida desse período aqui em Bagdá. Quase todas as outras construções foram destruídas durante a invasão mongol de 1258. Gente, então, estamos chegando aqui no Abbasi Palace, que é um palácio bem icônico aqui na cidade, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Hoje a gente vai tentar visitar aqui e o Museu do Iraque agora na parte da manhã. A gente tem um desafio aqui, que é sempre a questão do horário, porque esses locais turísticos eles não funcionam durante o dia todo. Então, os horários já são de 9 a 1 da tarde. Como a gente está ficando pouco tempo aqui na cidade, a gente está fazendo isso muito corrido na manhã de hoje para tentar conhecer o máximo possível nesse pequeno período. Vamos ver como é que a gente vai se sair? O palácio fica às margens do rio Tigre, dentro da cidade velha de Bagdá. E isso tem muito significado. O rio é testemunha do palácio original na época dos califas. Viu o local se transformar em ruínas e depois o ressurgimento dessa nova versão do palácio. Esse é o rio Tigre, que corta Bagdá. E uma referência que a gente pode ter, né, da largura, de como que ele dialoga com a cidade, é o rio Tietê. A primeira coisa que me ocorre aqui, assim, uma similaridade estética, talvez a água bem mais limpa, embora que nas margens também a gente veja umas sujeirinhas aqui, tá vendo? Essa questão da sujeira que a gente observa aqui, né, a gente tenta atribuir a esse cenário de pós-guerra. São várias frentes para poder atacar e nesse momento o país está focado na reconstrução de infraestrutura. Então a gente vê obras por todas as partes, a gente vê muita poeira, uma cidade muito empoeirada, as outras cidades também que a gente visitou muito empoeiradas. Assim, a gente tem que, pra vocês terem ideia, varrer a Popopoa
3 vezes no mínimo por dia, porque onde a gente abre a porta, lá vem poeira, é mais ou menos assim. Então, essa parte da limpeza urbana, a gente observa que ainda não tem um olhar direcionado para isso. Em muitas situações a gente vê lixo, a gente vê aqui, né, restos também, que pode ser também uma questão de vento, outros fatores que não necessariamente as pessoas terem jogado lixo aqui, embora a gente tenha visto as pessoas jogar lixo assim de uma forma diferenciada, né? A gente já até comentou sobre isso num outro vídeo. A gente observa uma grande preocupação com a higiene interna nas casas, eles limpam muito as casas, varrem muito as casas, lavam muito as mãos, você não entra de sapato, tem uma série de protocolos. Mas quando estão no espaço público, a gente já viu as pessoas jogarem lixo, assim, não, pode deixar aí que não tem problema. É coisa que a gente não sabe fazer e não consegue fazer. A gente sempre leva para descartar no lugar correto. Uma água limpa, a gente observa, né, um rio que aparentemente não está poluído, mas com estas sujeiras assim no entorno. E o Palácio Abaci fica aqui, às margens do Rio Tigre. Logo aqui na entrada, o impacto da grandiosidade da porta já impressiona. Ela é simplesmente monumental e estima-se que tem entre 9 e 12 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 ou 4 andares. Qualquer um que se aproxima fica assim, de boca aberta, gente. Gente, olha a beleza desse trabalho. Queria ser arquiteta para poder descrever isso, sabe? Tipo, o desenho assim, assado, de textura YXZ, de detalhes geométricos assim, a angulação, a distribuição. Mas eu não sou arquiteta e não sei fazer essa descrição. E galera, ó, tem até drone aqui para o booking da galera. O sol aqui tá que tá. O palácio foi construído em tijolo cozido, que é típico da Mesopotâmia, com decorações em estuque, que é esse trabalho entalhado na parede que pode ser feito em gesso ou barro. Gente, olha a delicadeza disso. Olhando de longe, parece uma renda. De perto, a gente vê a maestria do que foi esculpido nas paredes. As formas desses estuques são diversas. Tem estrelas e polígonos entrelaçados, tem ramos, folhas de palmeira, flores estilizadas e círculos. Segundo estudiosos, esses símbolos e essas formas têm um significado de interação e ordem cósmica e de infinito, retratando a harmonia entre o humano e o divino e formas perfeitas, sem início ou fim, como o círculo, que estariam relacionados a Deus. Esse teto, essa abóboda aqui, né, o teto arredondado, que era muito típico dessa época, e aqui todo esse trabalho. Segundo o que a gente estudou, esse tipo de trabalho, essa decoração, né, essa escultura, ela é feita em adobe, e é uma característica arquitetônica do período Abaci. A gente vai subir essa escada, gente, que é super íngreme, e os degraus altíssimos, completamente fora do padrão. Cada degrau desse deve ter no mínimo 20 centímetros. E esse aqui dá acesso aqui à parte superior. Internamente, o pátio central é rodeado de galerias e esse tipo de planta era típico de prédios destinados ao ensino, à administração da cidade ou atividades públicas. Aqui tinha uma passagem que foi fechada e aqui a gente tem todo esse corredor com quartos. Os arcos em camadas desses corredores são incríveis. É hipnótico, gente. Eles criam uma profundidade no espaço e, segundo os especialistas, simboliza a porta do conhecimento, a passagem do mundo material para o espiritual nas crenças locais. Pessoal, aqui a gente vê que tinha uma escada, que tinha um acesso até o andar de cima. Esse acesso provavelmente foi demolido, alguma coisa assim. E uma coisa que chama a atenção da gente nesses espaços é a iluminação natural, que a gente observa nessa ala aqui que a gente está visitando, em todos os ambientes que a gente entrou até agora. Os arcos góticos e as salas amplas são exemplos de influência persa e islâmica na construção.
Aqui, olha, gente, talvez a gente tenha aqui uma parede original que não tenha sido restaurada ou completamente restaurada. Olha, o Zé J chama atenção para alguns detalhes, como o chão um pouco torto, o alinhamento também, né, um pouquinho desnivelado. E aí, nesse sentido, na opinião dele, uma boa parte, olha, essa outra parte aqui que está muito certinha, seria já a parte de um processo de restauração. O palácio ficou em ruínas e abandonado por muito tempo. E na década de 1980, Saddam Hussein reconstruiu o palácio, reforçando as estruturas originais de tijolo e reconstruindo os arcos e estuques. A restauração que ele fez é bem polêmica, gente. Como na Babilônia, os arqueólogos apontam que o trabalho não teve base científica e foi feito com técnicas modernas, misturando o que era ruína original do palácio com áreas reconstruídas, o que dificulta um pouco o estudo arqueológico puro do edifício. A gente subiu a escadaria do lado oposto para poder ver o prédio de uma outra perspectiva e com uma luz do sol melhor. E aqui o que a gente encontra são os cubículos que a gente viu, os compartimentos, né, que a gente viu do lado de lá, mas ainda sem a restauração, sem as portas de madeira modernas que estão sendo colocadas. Então aqui, olha, a gente vê, né, que tem aí o trabalho da restauração, né, caminhando aí. Não sei se aqui vai ser instalado alguma fiação, alguma tubulação, alguma coisa assim. Tem aqui, olha, algumas marcas que não dá para datar, não sou uma especialista, né, na área, para dizer se é uma coisa mais recente ou não. Aqui, olha, a gente tem como que era o reboco e como é o azulejo interno, né, o tijolo interno. Olha, bem interessante para a gente ver, né, a grossura do reboco, a espessura do reboco, e os tijolos não tão uniformes assim na parte interna. Aqui, olha, aqui dá para ver o original e o reboco. E o reboco é do mesmo material desse, então, tipo assim, a chance disso aqui realmente ser original é grande. Na minha perspectiva leiga, né? Vamos lá. Achismo de arquiteta, arqueóloga turística. Então, algum arquiteto aí que estiver vendo esse vídeo, aproveita e comenta aí para falar se a inferência foi correta, qual a opinião de vocês sobre essa estrutura aqui, a originalidade dessa estrutura. Hoje, o Palácio de Abbas é um dos pontos mais visitados em Bagdá e um símbolo de herança cultural da cidade. A população local também visita com frequência o palácio, que é um dos locais procurados por jovens estudantes para as fotos de formatura. Muita gente associa o palácio aos contos das Mil e Uma Noites. Por que essa associação acontece? Porque Bagdá foi cenário das lendas e dos contos escritos na época em que a cidade era o centro cultural do mundo. E ao atravessar seus arcos, é impossível, gente, não ouvir os ecos das histórias de Sherazade. Talvez não tenha sido exatamente aqui que nasceram as Mil e Uma Noites, mas esse palácio guarda a mesma essência que a gente vê nas histórias que a gente lê. Visitante como a gente, o palácio funciona como um portal. De um lado, a Bagdá histórica, centro de ciência, arte e religião no século XII. Do outro, a Bagdá lendária, onde gênios saíam das lâmpadas, comerciantes cruzavam desertos e o califa Harun al-Rashid percorria a cidade disfarçado para ouvir a voz do povo. Fecha os olhos e imagina um pouco dessas histórias. Nesse palácio, gente, realidade e imaginação se entrelaçam, não tem jeito. E é nesse cruzamento que a gente começa a entender um pouco por que Bagdá foi e ainda é chamada de Cidade das Maravilhas. Esse palácio fica num grande complexo de prédios de administração pública, o que inclui o Ministério de Defesa. Ele está, na verdade, nos fundos desse Ministério de Defesa. Então aqui a gente tem ainda vários outros prédios que provavelmente faziam parte desse complexo, ou que de alguma forma foram adicionados mantendo essa estética. Nesse processo de revitalização da cidade, a gente tem essa área aqui já completamente reurbanizada, uma rua exclusiva de pedestres, fechada para veículos, exceto situações especiais. Esse prédio histórico, ali atrás, é uma das mesquitas mais antigas da cidade, que data de 1190 mais ou menos.
e que por muito tempo foi a mesquita oficial dos governos, especialmente durante o governo otomano. Pela cidade inteira, jovens estudantes que estão formando, registrando esse momento com familiares, amigos, que foi o mesmo movimento que a gente viu em Babilônia. Saindo do palácio, fomos andando pelas ruas da cidade, queríamos chegar até o mercado. Passamos por esse café tradicional, que infelizmente estava fechado, e chegamos em uma das ruas mais conhecidas, a Al-Mutanab, que é a famosa Rua dos Livreiros e das Artes de Bagdá. Aqui a gente vai chegando, gente, bem no centro mesmo, né? No mercado de Bagdá. Olha que porta linda! Mercado de Bagdá, galera. Uau! Olha, os pés sujinhos ali, a comida com a cara boa. Como aqui tá perto da universidade, tem muita loja de material escolar, de material de pintura, de papelaria, muita coisa. Aqui, olha, papéis profissionais para artistas, caricaturas. Então tem um direcionamento artístico bem grande, pelo menos nessa ala aqui que a gente está entrando do mercado. Duda, é o que eu comprei. Na viagem, uma coisa rara que eu não tinha ainda. Resolvi comprar aqui no Iraque. Voltando aqui do centro, nosso passeio de hoje de tuk-tuk. Pessoal, essa estrutura aqui lembra, sabe o quê? Aquela chegada em Niterói, quando a gente está chegando nas barcas. É ou não é? Galera do Rio, galera de Nick City. Lembra ou não lembra? A arquitetura, os prédios, essas colunas. Bom, imagina se no Brasil, no Rio, São Paulo, a gente ia ficar com o telefone dessa forma, gravando. Com isso, de passar alguém aqui, lock nele. Não ia, gente, não ia. Depois pergunta se a gente tem medo daqui, né? Então, assim, o conceito de risco, o conceito de segurança, ele é muito relativo. Ele depende muito das informações que você tem e das experiências que você vive. Para a gente que vem do Rio, aqui é de uma tranquilidade, mas de uma tranquilidade, de uma segurança excepcional. A gente não corre nenhum dos riscos que a gente corre quando a gente coloca o pé na rua no Brasil. É claro, existem outros riscos, existem. Um risco de natureza que a gente não tem no Brasil, com certeza. Mas a sensação de segurança aqui pra gente é muito maior do que no Brasil. Pessoal, a gente não tem, por exemplo, a gente não vê uma pessoa que esteja olhando pra gente com a intenção de pegar ou de tirar alguma vantagem. Nem comprando coisas, e muito menos para te roubar. Não existe isso aqui. A pessoa te olha com admiração, ou curiosidade, mas em nenhum momento eu vi nenhuma pessoa com aquela cara que você fica com medo. Igual às vezes passa no Brasil, a pessoa te olha e fala, ih, você é roubado. Entendeu? Não tem isso aqui. Estamos saindo aqui agora, é um restaurante popular que tem aqui perto do estacionamento onde a gente está com a Popopoa.
E a gente pediu esse prato, ele explicou mais ou menos, a gente está sem bateria, então a gente não conseguiu traduzir e entender 100%. Mas a gente está muito satisfeito com o que veio. Olha, vem falafel, vem berinjela, vem isso aqui que eu vou descobrir o que é. Aqui é uma batata, que é um frango. O do Zé vem um pouquinho diferente dele, eu acho que não tem berinjela, tem mais um ratatouille. Não, mas eu acho que isso aqui colocou tudo para todos, entendeu? Tudo para todos, né? É, faz sentido. Eu acho que vai pegando assim, como não veio talher. Aqui tem a salada, o pãozinho e bora lá. Ó, muito bom. E como não veio talher, a gente veio para comer com pão. Né? Super gostoso. Parece comida caseira, gente. Comida de casa de vó, assim. Muito bom, muito saboroso. Isso aqui é um frango, tem um pouquinho de curry, tem... Mas não é, você não sente o curry, mas tem um fundinho de curry, assim. Tem, é muito gostoso. Mas muito leve. Gente, então, estamos comendo aqui, o falafel tá uma delícia, super crocante, super sequinho. Aqui é uma batata com um pouquinho de frango, tomate. Esse frango aqui é o que eu falei, que tinha um pouquinho de curry. Tinha um ali no prato do Zé que tinha um pouquinho de ovo. A berinjela deliciosa, tá tudo uma delícia. E aqui o modelo de salada deles, que não é muito diferente do nosso. Tomate, alface, aqui é um repolho com cenourinha, limão. Esse pimento aqui, que ele é bem picantezinho. E o que é bem diferente, né, que a gente não tem aí, é isso aqui, olha, esse tipo de pão frito que eles usam. Esse aqui é o que eles usaram também num prato que eu adorei aqui, que eles serviram no café da manhã pra gente, que era iogurte, berinjela, mais alguma coisa, e esse pão frito aqui, essa coisinha frita, que dá uma crocância deliciosa. A gente tá adorando, a comida muito gostosa, muito saborosa e um preço ótimo, né, Paixão? Foi. Os dois pratos saíram por 10 dinheiros, que equivalem a 6,5 euros. Ou seja, seria 38 reais. Por todo esse banquete aqui, realmente. Bom apetite! Sim, ficamos encantados com tudo que vimos e ficamos tristes por não poder ficar mais tempo e explorar outras coisas que queríamos ver na cidade. Mas infelizmente chegamos no limite do prazo do nosso visto e precisamos seguir o nosso caminho. Esperamos poder voltar em breve para visitar tudo que não conseguimos visitar dessa vez. No próximo episódio, tentamos atravessar o deserto de Âmbar, que liga Bagdá à fronteira com a Jordânia. Será que conseguiremos? Somos Ana e Zé, jovens há mais tempo, e estamos viajando para a China em um motorhome vintage. Somos os primeiros brasileiros a viajar o Oriente Médio em um motorhome. Vem com a gente, segue o canal e ativa o sininho para saber que tem vídeo novo publicado.